Que a paz de Cristo esteja com todos. Esta mensagem foi entregue para mim no dia 3 de agosto. Porém, só agora estou postando ela, porque eu precisava de algumas confirmações e precisava, principalmente, confrontá-la com tudo que está na Palavra de Deus. Eu comecei a ter um sentimento estranho de cansaço, de desânimo, de impaciência, e não sabia o que era. Então fui orar ao Senhor e perguntar por que eu estava me sentindo assim e por que eu estava com essa ansiedade, como se esperasse o arrebatamento para hoje e ao mesmo tempo sabia que não ia acontecer hoje e estava triste. Eu não sei como eu consigo descrever o tipo de sentimento que eu estava. Porém, o Senhor começou a falar comigo. E Ele disse assim: este sentimento, filho, que se apossou de ti, está se espalhando por toda a minha igreja. Uma esposa, de tanto sofrer agressões do marido, agressões principalmente psicológicas, sufocam o amor e, com o tempo, um sentimento de revolta e o cansaço lhe abatem. Então, a separação é inevitável e nunca mais ela terá o coração aberto para este homem. Seu sentimento para com ele será apenas de repúdio. Assim está minha noiva. Cansou do mundo e do sofrimento causado pelos pecadores. Porém, advirto que isto não é bom, nem para este país, nem para o mundo. Como já disse antes, é através das suas orações que a mão do Pai se recolhe e não derrama o juízo a esta terra. É por se colocarem na brecha e assumirem a posição de intercessores pelos pecadores e pelo mundo que a catástrofe ainda não começou. Logo, se suas atitudes de amor para com os perdidos cessarem, aquilo de mal que lhes está destinado se derramará. Eu já disse isso antes. Por causa do meu nome, vocês serão esbofeteados, injuriados, escarnecidos, humilhados e colocados à prova. Não digam que tudo já foi feito e não possuem mais atribuições a realizar aqui nesta terra. Já estão todos os seus salvos? Eu pergunto. Suas famílias já me aceitaram em unanimidade? O tempo que o Pai está concedendo deve ser aproveitado, não só pelos perdidos, mas por vós também. O mundo vos cansa, tenho consciência disso. É mais proveitoso estarem aqui na glória do que aí, sendo atacados pelo inimigo a todo momento. Meus amores, nem sempre podereis vivenciar uma misericórdia tão grande como está sendo concedida a esta nação, neste exato momento. Na verdade, a paciência de meu Pai está quase se esgotando pelo Brasil. Mesmo diante da iminência do juízo proposto para essa nação, este povo evita se converter a mim. Como vou poder curá-los se o amor do mundo os conquista a todo tempo? Agora, com o início das Olimpíadas, os brasileiros mais ainda se dão às abominações que tanto odeiam. Mas até quando? Muitos estão na espera, ansiosos por assistir um espetáculo apocalíptico. Mas eu pergunto, estão prontos para verem como se manifesta um juízo pela ira do Pai? Acham que é algo brando? Veja, filho, como era e como será. Então, neste momento, o Senhor começou a trabalhar comigo e começou a falar comigo a respeito do episódio da destruição de Sodoma e Gomorra.
que foi realizado num dia, em pleno dia, não foi à noite. E a terra tremeu, se abriu, próximo, e numa reação em cadeia, bolas e bolas de pedras de enxofre incandescente foram expelidas para o ar e foram caindo na cidade de forma muito intensa. E foi queimando tudo, foi pegando todo mundo. Não teve ninguém que escapou. Mas uma chuva intensa de pedras pequenas incandescentes. E o vapor que passou pela cidade foi queimando tudo, destruindo tudo. Então, conforme o Senhor foi me explicando, eu fui fazendo uma pesquisa e eu verifiquei que até mesmo os cientistas fazendo escavações chegaram à conclusão que o mais provável que tenha acontecido com Sodoma e Gomorra é essa descrição que o Senhor começou a trabalhar comigo mesmo. Embora alguns defendam a ideia do asteroide ter se chocado, não conseguem explicar as bolas de enxofre e as escavações encontraram no que seriam as ruínas de Sodoma e Gomorra exatamente como está descrito na Bíblia. Um enxofre de pureza tamanha que não é encontrado em nenhuma outra parte do mundo e que mostra claramente que ele foi encandecido numa temperatura extremamente alta, batendo exatamente com o que está na Bíblia, exatamente com o que o Senhor começou a trabalhar comigo. Então, depois que o Senhor começou a trabalhar comigo, que eu comecei a me sentir até um pouco desconfortável, sabendo dessa veracidade desse juízo, o Senhor me levou lá em Apocalipse, capítulo 7, que eu quero ler com vocês, porque o Senhor me falou a respeito do 7º selo que será aberto e que vai demandar um evento próximo do que aconteceu com Sodoma e Gomorra, a ponto das pessoas se desesperarem. Então vamos lá, capítulo 6, eu falei 7, é capítulo 6 de Apocalipse, o versículo 12, está escrito assim: E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E eis que o Senhor me mostrou esses versículos que eu já conhecia e me alertou, me chamou a atenção da veracidade e da intensidade da ira de Deus quando se manifesta. Então, o Senhor continua a mensagem assim, e ele diz: Isto será apenas um pouco do que há de vir. O que importa se meu Pai estender o tempo consideravelmente, a ponto do arrebatamento ser atrasado em meses? Na verdade, todos sereis pegos de surpresa, e evento após evento mal tereis tempo de se recuperarem. Sucessivas catástrofes, uma após a outra. Esta nação nunca esteve diante da guerra, por isso há despreocupação em relação a este fato. Mas uma guerra mais agoniante vai os acometer.
a guerra civil, onde focos de resistência estarão combatendo o novo governo, e o cidadão de bem, que, indefeso, tentará se proteger a todo custo dos jovens fleumáticos que se voltam todos os dias para o crime. Então eu perguntei: Senhor, se a oração de intercessão pelo mundo e os perdidos estão sendo respondida, por que as orações particulares, as orações onde a gente pede bênçãos financeiras, bens materiais, cura, restauração, por que essas orações são mais difíceis de serem respondidas? Então o Senhor falou: tudo que vem do céu se recebe pela fé. A intercessão mostra uma fé maior do que a fé sobre os pedidos pessoais. Eu não vejo os meus impacientes quando intercedem pelo mundo e seus perdidos. Mas quando as orações particulares são feitas, nem bem terminam e espaços de incredulidade, impaciência e desapego se levantam e sufocam essas orações. E tudo aquilo que pedirem na oração, crede que recebereis e tê-lo-eis. Essa citação está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Eu nunca me mostro endurecido quando o assunto é vos abençoar em todas as áreas, mas também não posso passar por cima do que está escrito. Ora, pois, sem fé é impossível agradar-lhe, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Citação de Hebreus 11, 6. Em relação ao arrebatamento, não está sendo atrasado na extensão de tempo que vocês estão imaginando. Porém, até este tempo extra pode ser modificado. Existe uma condição única e irrefutável: o arrependimento. Assim como Nínive se arrependeu diante da pregação de Jonas, assim o Pai e eu esperamos que aconteça com o mundo. Se não houver arrependimento, o juízo descerá. Depois de descer o juízo, nada será capaz de pará-lo. Conforme já disse, evento após evento, até que se cumpra tudo o que está escrito. E volto a repetir, não tenham por mentiroso os que profetizam, pois para a sua segurança eles se rendem ao meu espírito e deixam-se usar para vos advertir, exortar, preparar para que não sejam pegos desprevenidos, embora que tudo isto vai ocorrer. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Dias virão em que desejarei uma única profecia para vos exortar, mas conforme está escrito, não havendo profecias, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. Assim acontecerá. E assim o Senhor encerrou a mensagem. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.